Do Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Como nós te louvamos, Senhor, como nós te agradecemos por nós termos a tua palavra em nossas mãos, por esta palavra vir abençoando a vida de todos nós que aqui estamos. E o que nós queremos te rogar nesse instante, te pedir com insistência, Pai, te implorar se necessário for, é que o teu Santo Espírito nos ilumine a todos nós. Ilumina os meus irmãos para entenderem a palavra, ilumina a mim para poder falar dela, mas abençoa a vida de todos nós, porque é a tua voz, Senhor. É de glória em glória, de encontro em encontro, que nós vamos sendo abençoados por ti e vamos sendo transformados. Fala conosco através da tua santa e maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Certamente todos nós que estamos aqui hoje já tivemos a experiência de estar num ambiente absolutamente escuro. Quando a gente entra num local completamente escuro, não naquele escuro que você ainda vê um pouquinho de luz entrando pela janela, mas aquele tipo de escuro que a gente não enxerga absolutamente nada, que a gente não vê um palmo na frente do nariz e não consegue nem lembrar mais onde estão os móveis que cercavam a gente ali há poucos segundos. A pessoa perde a noção da distância quando ela fica completamente no escuro. Ela esquece em poucos segundos a noção de distância. Ela perde a noção de direção também. E às vezes ela até esquece onde é que ficava a porta. Agora imagine um povo inteiro vivendo neste nível de escuridão. Imagine um povo inteiro perdido na mais profunda, na mais negra escuridão dessa maneira. Não por uma noite, mas gerações após gerações vivendo numa cegueira completa e absoluta. Um povo cercado de nações estrangeiras. Um povo misturado com costumes pagãos, longe dos grandes centros religiosos, quase esquecido pelos que se consideravam o povo de Deus de verdade. Um povo que, se você perguntasse a qualquer judeu piedoso de Jerusalém, receberia uma resposta de um olhar de desprezo. E diria esse judeu de Jerusalém: ah, você está se referindo àquele pessoal do norte de Israel? E faria certamente uma cara feia para o seu lado, para demonstrar uma completa insatisfação que existia do judeu do sul de Israel em relação aos judeus do restante do país. Porque Jesus, logo depois de vencer a tentação no deserto, que nós vimos no domingo passado, decide ir justamente para essa terra. Porque justamente quando começa o seu ministério público, ele não vai para o centro do poder religioso, ele não vai para onde estão os doutores da lei, os ensinados, os sábios, mas ele vai justamente para um local onde parece que a plateia era menos preparada. Por que é que ele vai para a terra dos esquecidos? A resposta para essas perguntas está escondida num versículo de Isaías, escrito séculos antes desse momento aqui. E essa resposta, meus irmãos, é o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. E só estamos aqui hoje por isso. O motivo pelo qual a igreja não pode se calar, não pode ficar parada, não pode abrir mão do privilégio de anunciar a salvação em Cristo.
A Galileia do primeiro século era uma região de mistura étnica, com a presença significativa de gentios, e é bom lembrar que ao longo da história de Israel, o reino do norte, esse que era objeto do preconceito dos israelitas, eles, lá no reino do norte, haviam passado por grandes invasões de estrangeiros. E justamente nos momentos em que os estrangeiros quase que varriam o povo de Deus, eles ocupavam esses territórios, fazendo com que houvesse uma mescla, então, uma mistura entre o povo de Deus, os judeus, e gente que era alheia à aliança. Por isso, os judeus do sul se consideravam mais puros. Eles olhavam para os judeus do norte e diziam: olha, nós somos mais puros, somos mais santos, e tinham uma alta imagem religiosa que achava, que fazia com que eles achassem, se dissessem superiores aos judeus da região norte. Olhavam para os galileus com desconfiança e com um certo desprezo, como se aquela terra fosse uma espécie de segunda categoria espiritual. Mateus escreve para um público judeu, como eu já esclareci para vocês, e por isso ele tem um cuidado constante de mostrar Jesus cumprindo todas as profecias do Antigo Testamento. A citação que ele faz aqui de Isaías 9, versículos 1 e 2, não é um detalhe decorativo, não é uma palavra inútil, mas na verdade é a prova de que o Messias prometido havia cumprido exatamente com aquilo que os profetas haviam anunciado, incluindo levar luz para os gentios, levar luz para aqueles que estavam distantes, levar luz para aqueles que estavam nas trevas, perdidos em uma escuridão absoluta. No contexto próximo a esse texto que nós lemos, como eu disse a vocês, esse texto vem logo depois da tentação de Jesus no deserto, nos versículos 1 a 11. E antes do chamado dos primeiros discípulos, que vai acontecer a partir do versículo 18. No contexto mais distante, esse texto que nós lemos hoje à noite aqui, se faz uma conexão com toda a expectativa messiânica do Velho Testamento. Então, esse texto se une a todas as profecias que falavam a respeito de Deus Pai enviar para a sua igreja, para o seu povo, um Messias que prontamente iria anunciar uma luz que nasceria justamente no meio de uma região desprezada. O nosso Deus tem o seu próprio modo de pensar e de agir. Ele tem valores muito diferentes dos nossos. E justamente por ele ter valores diferentes e saber aquilo que nós não sabemos, é justamente por isso que muitas vezes nós somos surpreendidos com a lógica dele. Achamos que a nossa lógica é a que deveria ser obedecida, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, ele não está nem aí para a lógica humana. O tema dessa mensagem é luz para quem está longe. Exatamente isso, luz para quem está longe. A luz de Cristo vai atrás de quem está mais longe, de quem parece que nem sequer pode ser alcançado, pelas variadas razões que normalmente nós utilizamos para eleger pessoas a quem Deus não vai salvar. Passamos por momentos como esse, mas o que nós vamos ver no texto é justamente o oposto. Ele está sempre se direcionando para povos a quem nós chamamos de não objetos da salvação. Porque Jesus deliberadamente foi até os que estavam em trevas para dar luz a cada um deles e chamá-los ao arrependimento. A igreja não pode se acomodar enquanto houver gente perdida ao nosso redor. Quando é que vocês acham que vai parar de ter gente perdida perto da gente? Quando é que vocês acham que chegará o dia em que o mundo inteiro irá crer no Senhor? Enquanto isso não acontecer, nós teremos gente a quem o Senhor deseja alcançar, próximos de cada um de nós. E é isso que nós, como igreja, precisamos fazer o mais urgentemente possível. Acompanhem comigo quando eu for lendo novamente os versículos do texto. No versículo 12, nós vamos ver a missão de Jesus, que segue o plano de Deus e não o medo dos homens. Veja o que o versículo 12 diz: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia.
Observe que Jesus não se esconde por covardia. Ele se move estrategicamente no tempo certo para o lugar certo. A prisão de João Batista marcava uma virada na história da redenção. Terminava o ministério do precursor e começava de forma mais pública o ministério do próprio Messias. Jesus não está fugindo de um perigo, indo para Galiléia. Ele está avançando conforme o plano do Pai, feito desde toda a eternidade, mesmo sabendo que o mesmo destino de João seria um dia o dele também. E ele sabia que seria não somente preso como João Batista havia sido, mas ele sabia que também iria ser morto, teria que morrer por causa dos pecados de cada um de nós. O medo da oposição paralisa muitos cristãos. Muitas vezes ficamos tomados por medos, e igrejas inteiras, na hora de falar a respeito de Cristo, agem como se a prisão pudesse ser uma ameaça suficiente para fazer com que a gente recusasse a missão que foi dada por Deus. O Senhor tem uma igreja para cumprir a missão dele. A missão é de Deus, a missio Dei, que nós falamos, da expressão em latim, fala justamente de um Deus que tem uma missão e criou a sua igreja justamente para cumprir essa missão na face da terra. Nós, independentemente de Deus, não temos missão nenhuma para cumprir aqui. Nós não temos propósito nenhum diante das nossas vidas, digno de ser seguido de fato, mas tudo que nós devemos e podemos fazer é aderir à missão do Deus que está em missão. Há um Deus, desde Gênesis 1:1, desde o início, quando o Senhor cria os céus e a terra, ele está em missão, redimindo um povo, criando esse povo, separando de tempos em tempos esse povo para ele. Tudo que eu e você precisamos fazer, então, não é criar uma missão, não é ter ideias mirabolantes de como podemos fazer cumprir com a vontade de Deus nesse reino. Não, tudo que nós, eu e você, precisamos fazer é perguntar: Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? O que é que o Senhor planejou para a minha vida? Porque Deus tem planos perfeitos para cada um de nós. Ele tem planos personalizados para todos nós, e no reino dele não falta trabalho. Ele disse que falta trabalhador, mas trabalho não falta. Gente para ser alcançada não falta. Gente para ser amada não falta. Gente para saber que o perdão do Senhor existe não falta. Nós não podemos ter medo nem com ameaça de prisão, nem com grito, nem com reclamação, nem com ameaça de governo dizendo que não gosta da igreja. Porque a Bíblia diz, e Paulo lembrou a Timóteo em sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lembrar que o Espírito Santo de Deus nos capacitou, como capacitou Jesus a avançar, e lembrar que é o mesmo Espírito que habita em nós, e o medo não vem de Deus. Jesus não era guiado pelo medo, mas pela vontade do Senhor. E ele sabia justamente que obedecer a Deus lhe custaria a própria vida. De que serve? Sinceramente, do que serve a nossa vida se nós a economizamos, se nós preservamos essa vida ao ponto de, por medo, não viver a vontade de Deus? Do que serve essa vida? Ou será que é melhor viver menos dessa vida, ou viver menos o que sonhamos, o que planejamos, o que queremos há tanto tempo, viver menos nós mesmos, menos o nosso ego e mais de Deus, talvez por menos tempo? Porque eu já disse aqui em aula da escola bíblica que se o Congresso Nacional aprovar essa lei de misoginia, eu vou sair preso do púlpito, gente. Pastores vão sair presos do púlpito. E eu não estou dizendo isso por nada, não. Porque, sem nenhuma dúvida, eu já tenho os sermões prontos na cabeça que eu vou pregar na prisão. Não tem nenhum problema. Se o senhor me quiser missionário preso aqui, ali em Mamanguape, onde for. Porque onde nós estivermos, se não for fazendo a vontade de Deus, tudo, segundo C.S. Lewis, tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil.
Tudo perde sentido quando não é eterno. Quanto tempo dura a alegria do carro novo? Quanto tempo dura a alegria da casa nova, da roupa nova, do dinheiro na conta? Quanto tempo dura a felicidade disso tudo? E o medo que essa pessoa é tomada de perder a saúde, de perder o dinheiro, de perder os bens, de perder tudo. Será que foi para isso que a gente foi criado? Será que foi simplesmente para viver uma vida morrendo de suar, para juntar, amealhar meia dúzia de bens ou pouquinhas coisas dentro de uma casa para dizer que tem alguma coisa diante da sociedade e dizer que tem sucesso? Será que é essa a razão de nós estarmos aqui nesta vida? Mas talvez o problema da gente não seja nem tanto estar apaixonado pelo materialismo desse mundo. Talvez seja só comodismo. Talvez seja só preguiça. Um comodismo espiritual que leva muitos crentes a evitar qualquer situação que exija sair da própria rotina para alcançar alguém. Não, pastor, eu não falei com aquele mendigo na porta da padaria porque ele não estava no caminho que eu ia passar. Se ele estivesse, eu pisava nele e ia em frente. Também não ia falar não, mas ele não estava muito colocado, muito bem colocado, então eu ignorei. Quando nós somos preguiçosos espiritualmente, nós estamos sendo tomados pelo mesmo espírito de Jonas. Preguei o livro inteiro de Jonas aqui. Mostrei por A mais B que o grande problema de Deus, o grande problema que Deus tinha nas mãos não era Nínive. Nínive se converte em 5 versículos. O resto dos 4 capítulos do livro de Jonas são para tratar do verdadeiro problema que Deus tinha nas mãos, que se chama Jonas. Um profeta rebelde. Alguém que sabia que seria aqui entre nós chamado de doutor em teologia. Alguém que conhecia o Velho Testamento, conhecia os Salmos, que cantou os Salmos no ventre do peixe, mas que não sabia viver uma vírgula fora do peixe, aqui fora. Muitos de nós já temos tempo suficiente, já teve tempo suficiente de igreja para a gente ser formado em teologia. Amo a minha denominação, amo a minha igreja, porque valorizamos a ortodoxia, valorizamos o estudo da palavra, e todo mundo tem que, de fato, conhecer essa palavra. Mas ortodoxia sem ortopraxia não serve de nada. Não podemos ficar nos alegrando, simplesmente nos refestelando, jogando louros e homenagens para nós mesmos, sobre as nossas mentes, pelo fato de que temos a melhor teologia entre as igrejas. Não. O que nós precisamos questionar é se nós temos praticado pelo menos uma vírgula daquilo que sabemos. Pelo menos uma parte daquilo que já conhecemos. Porque os sintomas que apontam nas nossas vidas, aqueles sinais que há nas nossas vidas, são de que, na verdade, nós não estamos dispostos a viver quase nada do que tem aqui. Nós estamos dispostos a aprender, a acumular conhecimento e ficarmos estufados de tanto conhecimento. Mas não temos coragem de dizer para alguém no meio da rua, porque temos medo de desagradá-lo. Temos medo de que ele seja grosseiro conosco. Nós não queremos desagradar os homens, queremos desagradar a Deus. Antes importa obedecer aos homens do que a Deus, invertemos o texto. E vamos vivendo a nossa comodidade. Não, pastor, a minha vidinha está muito bem organizada, não venha mexer, não tem problema, meu irmão. Não tem problema. Se a minha indignação não estiver correta, não vai acontecer nada. Mas se a minha indignação diante do que eu vejo, do que eu não vejo, tiver fundamento bíblico, o Deus que botou Jonas no ventre de um peixe é o mesmo Deus que tem outros peixes. Eu só estou lhe lembrando do conhecimento sobre a Bíblia que você já tem. Porque tem tantas denominações inteiras. Se tivessem 1/10 do conhecimento que a gente tem e do valor que a gente dá ao conhecimento dessa palavra, elas certamente seriam mais obedientes do que nós somos. Esse é o mesmo espírito de Jonas.
que teve coragem e força para se levantar, mas para fugir para Tarsis, fugir para longe da face do Senhor, preferindo o caminho mais confortável do que o chamado de Deus. Confesso, concordo. O chamado de Deus é desconfortável. Ele tira a gente do conforto. Ele tira a gente do comodismo. Ele não está para negociar com a gente e perguntar o que é que a gente quer. Não, tá não. Ele não quer nem saber o que é que a gente quer. Porque Jesus, antes da gente dizer qualquer coisa, já disse: negue a si mesmo. Eu não quero nem saber qual é o seu desejo. Vá dizendo não para ele e dizendo sim para mim. Jesus deixou o conforto dele e ordenou aos seus: vão, portanto, diante de tudo que eu tenho feito, do exemplo que eu tenho dado a vocês, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos tempo para tudo na igreja. Tudo nós sabemos fazer. Sabemos fazer festas como ninguém. Sabemos jogar confete na nossa cabeça. Sabemos fazer programações extensas, mas não sabemos fazer um discípulo. Temos vergonha de desagradar uma pessoa para dizer a ela que ela está debaixo da ira de Deus. Não, eu não vou me indispor com ele, pastor. Eu sou comerciante, eu não posso me indispor com fulano de tal. Eu sou um empresário de sucesso, eu sou lá sei lá o quê. Mas eu prefiro a minha vidinha. O senhor é muito chato, sou. E vou continuar sendo. Porque os dias que nós vivemos, fica fácil a gente perceber o quanto o individualismo se tornou um Deus. É cada um por si. E quem pensa e vive desse jeito, cada um por si, ainda está em dúvida se Deus é por todos. E o individualismo virou um Deus. E que ensina que cada um deve cuidar somente da própria vida, sem se meter na vida espiritual do outro, quando a igreja foi chamada justamente para viver metendo o bedelho na vida do outro. E se as consequências dessa atitude vierem sobre nós, que venham. Nós já sabemos o que o Senhor deseja de nós, o que mais nós iremos esperar. Nós estamos numa cidade com 24 mil pessoas, mais ou menos. Nós temos uma igreja hoje que, entre membros e congregados, tem 65 pessoas. E tá bom? É proporcional à cidade? Se a gente tivesse numa tribo indígena, que tivesse no total 500 pessoas, ter 10%, joia. Não seria nada demais. Mas a gente está numa cidade de 24 mil pessoas em que gesso é adorado, ferro é adorado, o culto ao Deus vivo e verdadeiro não acontece. E o povo que sabe que deve anunciar a existência desse Deus vivo e verdadeiro se cala. Pensar em viver uma vida individualista é contrariar diretamente o exemplo de Cristo, que se moveu em direção aos outros. Jesus foi aquele justamente que não se preocupou com o que os outros iriam pensar. E por isso é chamado até hoje de radical, é chamado de louco. E qual é o problema? O que é que a gente tem a perder? Jogue sua reputação no lixo, meu irmão. Por amor a Cristo, se desvincule, se solte desse apego por ter uma imagem positiva diante dos homens. Queira ter uma imagem positiva como João Batista tinha no deserto, sendo um estranho diante dos homens, mas aquele que agradava o coração de Deus. Quando nós chegamos aqui aos versículos 13 e 16 agora, nós vemos que a luz de Cristo alcança justamente quem parece mais distante. Eu já dei meu testemunho aqui, eu disse a vocês que eu admiti o meu pecado. Quando plantei a igreja no Rio Grande do Norte, eu olhei para pessoas naquela cidade que eu dizia, esses daí nunca vão ser crentes. Eu não vou nem perder muito tempo falando de Jesus para eles, e quando eu olho as redes sociais hoje, são esses que estão lá. Faltou fé em mim.
faltou confiança em Deus, faltou crer que Deus tinha interesse naquelas pessoas. Porque nós achamos que quem está distante demais vai ficar desse jeito até o fim. Interessante é que a gente esquece de onde a gente veio. O quão distante nós estávamos. Mas a gente esquece em 2 minutos. O texto diz a partir do 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus escolhe morar bem no meio da região mais desprezada religiosamente, cheia de gentios, cheia de gente marcada pelo sincretismo religioso, valores do paganismo. Jesus vai lá e isso nunca foi acaso. É o cumprimento da profecia e a declaração de intenção. O Messias veio para os que estavam longe, para o que a religião oficial já tinha dado como perdidas. Pessoas indignas, pessoas que jamais iriam querer alguma coisa com a religião. Jesus veio para esses, os doentes, aqueles que parece que nunca vão se chegar perto de Jesus. O chamado eficaz que o Senhor faz, meus irmãos, é Ele quem faz. O chamado eficaz de Deus vem por graça e por um amor livre que não está preso a nós nem a nada. Ele ilumina as mentes das pessoas espiritualmente mortas e muda os seus corações de pedra em corações de carne, sem que exista mérito algum da parte de quem é chamado. Como posso ser maltratado? Eu preciso ser honrado, pastor. Aleluia. Oi? Imagina você olhando para Jesus pregado na cruz e você dizendo isso: eu tenho que ser honrado. Eu não posso sofrer pelo evangelho. Quem tem que sofrer é o Senhor. Por que o Senhor quis? Eu não quis. Materialismo, consumismo, individualismo, monteísmo. Tudo isso ocupa tanto o coração da gente hoje que a mensagem da luz de Cristo acaba sendo abafada nas nossas prioridades passageiras. O conselho de João, em sua primeira carta, continua válido. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. O reino chegou, e por isso é que o arrependimento não pode esperar, como está no versículo 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, metanoia, metanoie, porque está próximo o reino dos céus. Preste atenção no tempo verbal que ele usa. Não é um convite distante, para um dia qualquer no futuro. Ele fala como uma urgência presente. Porque nós, seres humanos arrogantes, ficamos contando com o dia de amanhã sem saber se a gente chega às 10 horas da noite de hoje vivo. O único tempo que a gente tem para se arrepender é agora. O reino está próximo, ele disse. E por isso a resposta exigida é imediata: arrependimento, transformação de mente. Jesus retoma exatamente a mesma pregação de João Batista. O batismo de João Batista era o quê? Batismo para arrependimento. Mostrando uma continuidade entre os dois ministérios. Jesus está dando continuidade ao ministério de João Batista e nós deveríamos estar dando continuidade ao ministério de Jesus, dizendo para as pessoas: se arrependam. Mas está tão na moda o pecado que a gente está mais fácil de bater palma. Dia desse eu recebi um convite de um casal homossexual, 2 homens, que iriam se casar
e perguntaram se eu poderia ir lá orar por eles. Eu disse, fulano e beltrano, não posso. Porque vocês estarão, supostamente, imagino eu, felizes lá. E eu não vou poder compartilhar dessa alegria com vocês, porque para mim isso é uma tristeza. E eu ainda piorei minha situação, eu ainda disse assim, o amor de vocês é odiado por Deus. Ele quase bateu em mim. Mas o problema é que está tão normal que a gente quer ser amiguinho de pessoas que estão em pecado flagrante e a gente não tem coragem de dizer que elas estão indo para o inferno. Eu tinha duas opções, agradar aquele casal ou agradar a Deus. Minha escolha estava feita. Jesus retoma esse discurso que deveria ser o nosso, mas agora com autoridade própria, como o rei que inaugura o próprio reino que estava anunciando. Marcos registra mais na frente a mesma pregação com mais um detalhe, quando ele diz, cumpriu-se o tempo, e é chegado o reino de Deus, arrependei-vos e crede no Evangelho. E Paulo, pregando em Atenas, disse, mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, agora manda que todos os homens em todo lugar se arrependam. A gente não é chamado para ser popular. A gente foi chamado para desgastar a vida da gente por amor a Cristo. A gente não precisa humilhar ninguém, como eu não humilhei aquele casal. Mas a gente precisa dizer não, quando é para dizer não. E sim para Jesus, porque a gente tem que dizer sim para Ele. A cultura de hoje ensina que ninguém tem autoridade para chamar o comportamento das outras pessoas de pecado. Eu não tenho autoridade nenhuma. Quem tem é a palavra. Essa palavra, o que ela chamar de pecado na minha vida é pecado. O que ela chamar de maldição e tiver na minha vida é maldição. O que ela chamar de errado e tiver na minha vida é errado. E se esse é o conselho de Deus, e de fato ele é, se eu não quiser ouvir o conselho do Senhor e todo o conselho de Deus, principalmente naquilo que me desagrada, então que eu arco com as consequências, não tem problema nenhum. Jonas não deveria ter ficado tão desesperado no ventre daquele peixe. Por que ele não lembrou que ele podia sim correr para Tarsis, mas ele precisava arcar com o fundo daquela barriga daquele peixe? A gente quer só desobedecer, acha que Deus vai deixar isso para lá. Se a cultura chama de bênção, nós temos que chamar de maldição. E por isso a própria palavra arrependimento se torna ofensiva hoje. Se arrepende, as pessoas hoje se orgulham aí dizendo, eu não me arrependo de nada que fiz na minha vida. Bela vantagem isso tem. Com todas as suas faltas de arrependimento, vai agarrar, descendo para o lago de fogo e enxofre que lhe espera. A igreja precisa continuar pregando arrependimento com clareza, porque foi exatamente isso que Jesus fez ao inaugurar esse ministério. Jesus não tinha papas na língua. A urgência do chamado é clara no texto. E não depende da velocidade da resposta humana, mas da nossa fidelidade em manter a mensagem a mesma. Não é tempo de seguirmos pragmatismo espiritual, o que leva muitas igrejas a suavizar a mensagem de arrependimento. Não, vamos aqui fazer um acordo, vamos dar um jeitinho brasileiro diante de Deus. Deus não é brasileiro, nem está disposto a fazer acordo com absolutamente ninguém.
Ele não vai trocar a verdade por conforto de ninguém. Ele não está disposto a lhe agradar porque é Ele o Criador, é Ele que é Deus, é Ele que é Rei. Não você, não eu, não somos reis de nada. Não somos as pessoas que precisam ser agradadas, é Ele que está no trono. E no dia que você for Deus e criar um planeta inteiro e encher de 8 bilhões de pessoas, aí você decide fazer o que você quiser. Mas enquanto você for só criatura e não criador, então entenda qual é o seu lugar. Qual é o seu posto nessa história. Porque enquanto nós somos simples e medíocres criaturas, e mesmo assim agimos como se criadores nós fôssemos, tem alguma coisa muito errada. Nós não entendemos o Evangelho. Agimos como crianças mimadas que vivem em busca da satisfação dos próprios desejos, dos próprios sonhos. Não, não é por aí não. Nós já chegamos no tempo em que os homens não suportam mais a sã doutrina. Pelo contrário, estão ajuntando para si mestres conforme os próprios desejos, sentindo coceira nos ouvidos quando ouvem a verdade. Como Paulo profetizou em 2 Timóteo 4,3. E a solução para isso é o que ele diz a Timóteo: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Como é que você tem marcado esses dias, meu irmão? Nós somos a geração que vive aqui hoje. O que nós estamos fazendo é história. É a história da nossa vida, é a história da nossa família, é a história da nossa rua, da nossa cidade, da nossa comunidade, de um estado inteiro, de um país inteiro. Jesus disse que nesses últimos dias, quando nós estamos vivendo agora, duas coisas grandes iriam marcar esses dias. Eu vou dar o exemplo aqui para vocês. E por se multiplicar a iniquidade, ele disse que nesses últimos dias, o amor se esfriará de quase todos. Então, vivemos dias de amor frio, indiferente, individualistas, egocêntricas, pessoas não estão nem aí. Aí Jesus diz: aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Aí, no 14, ele vai falar de outra marca desses últimos dias. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então você tem dois caminhos diante de você: amor frio, ou ser aquele que prega o evangelho nos 4 cantos do mundo, para que em seguida venha o fim. Discurso não conta. Não porque eu acho bonito isso, eu acho que é legal, vamos pregar o evangelho e tal. Não, eu estou perguntando como é que você já tem marcado. Porque com Jesus, quem não é com ele quem não é por ele é contra ele. Quem não ajunta com ele espalha, não tem em cima do muro. Centrão é só na política. A pergunta que fica para a gente é: onde está a nossa luz hoje? O que é que a gente está iluminando? Ela está acesa dentro dos muros da igreja? E é por isso que está tudo tão escuro ao redor da igreja? Ou será que ela está indo até os becos escuros de Rio Tinto? Até as famílias que ninguém visita. Até os bairros que a igreja evita porque são perigosos, ou então está cheio de gente que Deus não tem interesse. E até os corações que já foram dados como perdidos. Onde está essa luz? A gente é sal que só serve para salgar o sal? Porque o que nós vimos nesse texto hoje foi que Jesus se moveu segundo o plano de Deus. Olha só, sendo Deus, não viveu a própria vontade. Quando a vontade de Deus foi dura demais para ele, ele endurou e disse assim: se tiver como passar esse cálice de mim, passe. Mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Ele se moveu segundo o plano de Deus, não por medo da oposição. E isso ensina a gente a não recuar diante das dificuldades do evangelismo.
Nós vimos que ele escolhe deliberadamente ir até aqueles que estavam mais distantes espiritualmente. Quanto perdida essa pessoa está? Pronto, é ali onde eu vou. E ele vai justamente naqueles dias para a Galiléia dos gentios, o povo mais impuro, entre aspas. E isso ensina que ninguém está fora do alcance da graça. Nós vimos também nesse texto que a pregação dele é de urgência. Não é arrependei-vos quando der, é arrependei-vos. Porque está próximo o reino dos céus, o reino que já foi inaugurado, mas vai ser consumado com a volta dele. E isso nos ensina que a igreja não pode ficar adiando o chamado ao arrependimento por causa de relativismo, por causa de imediatismo, por causa de pragmatismo dessa época. Esse texto não é primeiramente sobre a gente saindo para evangelizar. Esse texto é sobre Cristo, aquele que primeiro saiu para cumprir com essa missão. Antes de qualquer discípulo dar um passo, antes de chamar os 12, que ele vai fazer nos versículos seguintes, foi o próprio Filho de Deus que deixou o conforto e foi morar entre os desprezados de Zebulon e de Naftali. A luz que resplandece nas trevas não é um programa da igreja, não é uma estratégia de missões, não é uma campanha evangelística como nós vamos fazer no próximo sábado. A luz é uma pessoa, é Jesus Cristo que veio, viveu, morreu e ressuscitou, para que quem estava sentado em trevas e sombra de morte pudesse enxergar novamente e ver o Pai. Se ele foi até a Galiléia dos gentios, ele também pode ir através da minha vida e da sua vida até quem ainda está esperando no escuro. Elas não precisam de um canhão de luz. Elas só precisam... Como é o nome daquele besouro que pisca de noite? Só precisam de uns vagalumezinhos. Tamanha a escuridão. Vocês sabem que quanto mais escuro, mais efeito faz uma luz pequenininha no meio das trevas. Você sabe pouco, você pode iluminar pouco. Lá está precisando menos até do que você sabe. Vamos orar nesse instante. Santo e amado Deus, acorda-nos, Senhor. Nós somos uma igreja que dorme. Nós temos tantos planos, Senhor. Tantos programas. Tantas coisas são mais importantes do que o Senhor e a gente fica fazendo orações bonitas às vezes, mas esquece de dar ouvidos ao Senhor. Precisamos da Tua misericórdia nesta noite. Não há entre nós quem obedeça a Ti. Nós somos muito pecadores, Senhor. Derrama da Tua graça, da Tua misericórdia sobre nós. Nos dá outra chance para que possamos entender como o Senhor deseja que a Tua missão, a missão que é Tua, do Senhor, seja cumprida aqui em Rio Tinto. Que o Senhor, embora nos dê outra chance, mas não nos deixe esquecer da Tua palavra. Nos inquieta durante toda essa semana, durante o mês, durante o resto das nossas vidas. E que a gente seja maltratado ao extremo pelas pessoas aí. Mas que em todas essas situações nós nos sintamos felizes por sermos maltratados em Teu nome. Nos corrige, Pai. Nos corrige por graça e por misericórdia, mas nos ajuda em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus irmãos, conforme